Nós vamos falar da Pfizer, de Carlos Bolsonaro, de Bolsonaro, o Jair, o pai, em Alagoas, neste dia que é um dia ao mesmo tempo triste, porque a gente sabe e descobre de maneira oficial que o número de mortos poderia ter sido muito menor durante a pandemia se não tivéssemos esse governo que neste momento dirige o país e que foi o responsável por atrasar a chegada da vacina da Pfizer. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio aqui neste espaço, o canal Politizando, que tem crescido, começou há pouco tempo e já tem me surpreendido, não só pelo número de inscritos, mas também pelo carinho, pelos comentários, pelas palavras que o pessoal tem deixado aqui de incentivo. Muito obrigado mesmo. Quem não se inscreveu, por favor, se puder, se inscreva. Isso é muito importante para nós. Bom, hoje nós tivemos então o depoimento do representante da Pfizer e meus amigos. A gente já sabia que o governo tinha recusado a oferta, alegando burocracias. Aí descobrimos ontem, através do depoimento do Fábio Van Garten, que na verdade a oferta ficou lá e nem resposta teve. Isso foi confirmado hoje. Claro que há algumas contradições entre o depoimento do Fábio e do representante da Pfizer. Mas o fato é que, segundo ele, e ele não podia mentir lá, o rapaz da Pfizer disse que se o Brasil tivesse fechado lá o acordo oferecido, nós teríamos já em dezembro 1,5 milhão de doses disponíveis e que poderiam, já que o Brasil sabe fazer isso muito bem, terem sido aplicadas na população. E outras 3 milhões de doses de uma oferta de 70 milhões, outras 3 milhões no primeiro trimestre de 2021, ou seja, 4,5 milhões de pessoas poderiam ter sido vacinadas e não foram. E a pergunta é, quantas delas morreram? Isso tem que ir para a conta do Bolsonaro, tem que ir para a conta do governo. Não dá para ficar, é porque tinha lá uma coisa na legislação. Se tivesse ali vontade política, todos esses imbróglios teriam sido resolvidos, mas não. Primeiro que teve um período ali em que nem resposta teve. E outra, Bolsonaro o tempo todo em 2020 ficou conspirando contra a vacina, dando declarações ridículas, partindo de um chefe de Estado. A gente fica revoltado porque pessoas que morreram não teriam morrido. E tem gente que fica, vamos vibrar pelo presidente, vamos torcer para que ele faça a coisa certa. Ele já fez a coisa errada e tem que pagar por isso. Não basta agora ficar, vamos ficar em prece para que ele faça um bom governo. O governo já é um desastre. E vamos aceitar isso até quando? Ele tem que ser responsabilizado, e será. Mas será que vai ter que acabar o mandato para a gente ver ele e outros que hoje gozam aí do foro privilegiado serem responsabilizados pelos crimes cometidos durante a pandemia? Sem falar de outros crimes aí que nada tem a ver com pandemia, que ele já cometeu e que já seria motivo para impeachment. Então é estarrecedor, poderia ter sido, não foi, mas poderia ter sido meu pai, a minha mãe, o pai ou a mãe de algum de vocês. Então é o desprezo pela vida, o desprezo pela ciência. E a gente fica sabendo nesse mesmo depoimento que Carlos Bolsonaro participou de reuniões com representantes da Pfizer. Eu pergunto o que ele foi fazer lá. Será que eles têm medo de ter que colocar um espião? A única função que eu imagino para o Carlos lá é essa. Porque ele não entende nada de ciência, nada de vacina, nada de pandemia. Pelo contrário, é um negacionista lamentável que propaga mentira o tempo todo na internet. Então, o que ele estava fazendo lá? Ele que é eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Ele é pago com o dinheiro do contribuinte do Rio para que ele exerça o cargo de vereador e não de espião. Então é só para a gente ver o nível desse governo. E me assusta ter 23 em algumas pesquisas, 29, 30, 32%, dependendo aí do método utilizado, que ainda votariam nele no primeiro turno. Porque primeiro turno é assim, você vota em quem tem o melhor projeto, quem tem a melhor ideia, em quem você simpatiza mais. Segundo turno, tudo bem, é eliminação, eu voto num para eliminar o outro. Isso quando não tem nenhum daqueles que você gostaria. Eu tenho minha preferência, por exemplo. Vou votar nela no primeiro turno. Se ela não for por segundo, eu voto naquele que eu menos rejeito.
Então é assim, segundo turno. Agora, no primeiro turno tem de 23% a 32%, dependendo da pesquisa, que diz que Bolsonaro é a melhor opção, nós precisamos repensar o país. A gente precisa falar de política de uma maneira, né, claro, educada, respeitosa, mas olha, não dá. Não dá para a gente imaginar, simplesmente imaginar, Bolsonaro governando esse país até 2026. Não sei o que vai ser da nossa nação se isso continuar. E o que ele faz hoje? Vai em Alagoas. Ah, vai inaugurar um negócio lá que todo governo faz. Mas agora eles aproveitam cada ocasião, primeiro, no momento que não é disso, aglomerar pessoas. E aí é engraçado que vocês vão ver os vídeos nas redes sociais do presidente, eles focam ali muito próximo, aquelas imagens próximas, que dá a ideia de que tem uma multidão. E na verdade, se você pegar uma tomada um pouco mais distante, reparem depois nas extremidades. Você percebe assim que já tem um vazio ali. Então não é tanta gente assim como parece ser por conta da tomada ali, que eles, da maneira como eles filmam aquilo tudo. De toda forma, não é hora para aquele tipo de aglomeração. E o presidente, se fosse responsável, faria uma chegada discreta, iria lá, inaugurava o negócio simbolicamente, como eu já vi acontecendo em outros locais, né? Ou faria isso de maneira virtual, mas não, faz de propósito para demonstrar uma espécie de apoio, que está com o povo. Não, não está com o povo, você está com alguns que ainda te apoiam. E aí ele aproveita um evento oficial para ofender um senador da República. Olha o nível que nós chegamos. E olha, eu não estou nem aqui defendendo o Renan Calheiros, que para mim representa, assim, uma parte da política que já deveria, assim como Romero Jucá, Eunício Oliveira, Sarney e tantos outros velhos caciques, já deveriam estar aposentados. E se for provado que cometeram crimes, porque eu não julgo, que deveriam estar presos, pagando pelo que fizeram. Mas ainda assim, ele é um senador eleito e você, na condição de presidente, xingar um senador, como o Bolsonaro xinga governador, eu acho que isso não é um comportamento esperado. Ai, William, mas você está querendo agora um comportamento do Bolsonaro e tal? Olha, você quando está num cargo desse, o que você fala repercute no mundo inteiro. E é assim, é baixo, é lamentável, é desprezível. Isso não deveria estar acontecendo. É um acidente histórico, realmente, o que a gente está presenciando. E ali, claro, as pessoas aglomeradas, a grande maioria sem máscara, o Bolsonaro sem máscara, as pessoas que o acompanham parecem, às vezes, até têm vontade de usar. Mas sabe assim, nossa, se eu usar eu vou estar diferente, eu vou constranger o presidente? Olha, é tudo errado, não dá para admitir isso. E no final do dia, quem descobre que a Advocacia Geral da União, a AGU, entra no STF com pedido de habeas corpus para Pazuello. A intenção é que ele fique calado durante o seu depoimento na CPI. Eu já vi algumas pessoas dizendo que, tudo bem, ele está convocado na condição de testemunha, e na condição de testemunha ele não poderia mentir nem ficar calado. Se ele for na condição de investigado, aí é um direito dele não falar nada, porque a Constituição, né, de maneira correta, eu avalio, ela defende ali que o indivíduo que é investigado não é obrigado a falar algo e, de certa forma, produzir provas contra si. Tudo bem, isso é um direito sagrado. Mas agora aqui vamos ver como é que o STF vai decidir. Pode ser que o STF conceda esse habeas corpus e o Pazuello vá e fique de fato calado, aí é um direito que ele terá. Agora, a grande pergunta vale a pena? Bom, eu se tivesse sendo investigado, eu iria querer falar a verdade dos fatos. Agora, o grande problema que me parece é que a verdade dos fatos pode incriminar Pazuello. E nesse caso, pensando em não se incriminar, em não ir para a cadeia, pode ser que Pazuello, de fato, tenha como estratégia, orientado, claro, pelos seus advogados, a ficar calado e a não falar a verdade, porque a verdade, nesse caso, o incriminaria, ao que tudo indica e de acordo com os depoimentos que já foram obtidos pela CPI. Vamos observar, de todo jeito, a gente percebe já uma movimentação, Bolsonaro inquieto, como eu disse ontem na avaliação da pesquisa, continua radicalizando o discurso, tentando manter inflamada a sua base para que tenha aí uns 20 e poucos por cento e quem sabe com isso ele chegue no segundo turno. Vamos tentar trabalhar, né, para que isso não aconteça, né, para que a gente tire ele do segundo turno, isso se ele chegar até lá
em condições de se candidatar. Eu torço para que ele seja ou retirado da presidência pelo impeachment, ou, como eu já disse aqui antes, que ele seja interditado por incapacidade mental de exercer o cargo, porque isso, na minha opinião, já está mais do que provado. Valeu, pessoal, vamos ficar atento. Até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.